Salve galera, Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito dos eixos flexíveis, suas limitações, seu uso e como cuidar desse acessório aí e evitar problemas quando você comprar um eixozinho desse aqui e for utilizar ele nos seus serviços aí. Bom, chegou no canal aí, não conhece o canal, se inscreve aí já, ativa as notificações e dá o seu joinha, pois eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muito você e seus amigos aí que são hobbyistas na área de detalhamento automotivo, pintura automotiva ou fazem principalmente serviços artesanais e precisam de uma ferramenta como essa aqui, que creio eu que você chegou nesse vídeo aqui porque você está pensando em comprar essa ferramenta, quer saber como utilizar e quer saber os detalhes aí de como prevenir problema com essa ferramentazinha aqui. Então já compartilha com a tua galera aí, joga no teu grupo de WhatsApp, no teu Telegram aí, pois eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Então vamos lá galera, estou com esse eixo aqui desmontado, eu vou mostrar em detalhes para vocês aqui alguns defeitos que acontecem com esse eixo e como prevenir problema dele também, tá? Esse eixo veio para mim detonado, tá bem desgastado aqui, tá? Então o que acontece aqui? Ele tem um pequeno anel centralizador ali, que eu não sei se estou conseguindo mostrar no vídeo, mas tem um anelzinho centralizador que ele aparentemente está quebrado. Então ele já veio com defeito. Tá quebrado o anelzinho centralizador ali e eu precisei desmontar ele, puxar ele um pouquinho para fora para dar uma lubrificada nele internamente, pois aparentemente ele está enroscando em algum ponto. Então, primeira dica para você aí, precisou lubrificar esse eixo, tá notando que ele está girando meio pesado, tá com algum problema aí, você vai simplesmente tirar esse anelzinho que tem aqui, se o seu modelo tiver, tem modelos que não tem esse anel aqui, utilizando esse tipo de alicate, tá galera? Esse alicatinho aqui com aquela pontinha para você remover esses anéis. Então você aperta e puxa ele para fora sem problema. Dá para utilizar pinça, qualquer outro mecanismo aí que você consiga sacar ele para fora. Então você saca ele para fora, sacando ele para fora, você vai conseguir puxar aqui um pouquinho para fora, tá? Então note, aqui existe um rolamento. Então esse rolamento eventualmente pode travar, pode te dar problema. Pode encher de pó aqui, pegar sujeira, enfim. É interessante que você limpe ele aqui sempre da melhor maneira possível. Esse eixo ele não vem para fora, se você puxar ele aqui, ele não sai o eixo, como é o caso do eixo flexível para uma micro retífica. Então ele sai. Como é que você faz a lubrificação? Galera, não dá para usar graxa aqui, tá? Então não tem como entrar com graxa aqui, porque a graxa vai ficar depositada só desse começo aqui. Joga óleo de máquina, um pouco de óleo de máquina aqui, aquele óleo Singer, que o pessoal fala muito aí, comenta muito. E deixa ele esticado, sempre o mais esticado possível aí por um tempo, para que o óleo escorra por todo o eixo flexível, lubrificando ele até a ponta lá. Então ele vai ficar mais leve quando você for utilizar. Esse mandril de aperto rápido aqui eventualmente é fonte de problema. Quando você precisa de torque na ferramenta, pelo mecanismo que ele prende, as pinças que tem ali nele, ele não prende corretamente o acessório que você colocou aqui. Quando precisa de torque, eventualmente ele dá umas falhadas e o acessório patina, ou seja, ele gira e o acessório fica parado porque está faltando torque no momento que você está, por exemplo, furando ou fazendo algum corte que necessita um pouco mais de torque do teu eixo flexível. Então você trabalha com a rotação mais alta e com menos torque na ponta, forçando ele menos na peça, tá? E eventualmente isso aqui desalinha também, pois ele tem umas molinhas ali dentro. Não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo, mas existem umas molinhas ali que eventualmente desalinham ou escapam e ele acaba, quando você está apertando, ele acaba vindo torto aqui, ou seja, uma pinça vem antes da outra e ele fica um pouquinho torto ali. Então você faz esse alinhamento utilizando uma pinça. Pega uma pinça, uma chavinha de fenda daquelas para parafusos milimétricos, parafusos bem pequenininhos, e faz o alinhamento de novo
dessas molinhas, tem 3 molinhas ali, você alinha de volta da melhor maneira possível e continua utilizando esse mini mandril aqui. Então esse daqui é um ponto que também dá problema nesse eixo flexível aí. Esse aqui é o eixo flexível mais leve que tem, tá? Já fazendo um comparativo para vocês com os outros eixos, esse daqui é o mais leve e teoricamente que pode ser mais versátil aí no uso, tá? Dá para usar ele tanto com a micro retífica, se você tiver uma pinça que ele sirva aí na tua micro retífica, e dá para utilizar também com a furadeira, com a politriz, com o mini mandril, dá para utilizar com qualquer ferramenta aí. Aguenta alta rotação, como os outros eixos flexíveis. Todavia, se você utilizar, por exemplo, na micro retífica, ele não tem aquela capa que você prende na micro retífica, escondendo por completo o eixo durante o uso. Então isso aí pode ser um problema para você relacionado à segurança e um ponto de cuidado que você tem que ter quando estiver utilizando ele na micro retífica. Eu já vou mostrar para vocês o eixo da micro retífica para fazer um comparativo aí com esse aqui. Eu vou terminar de montar ele aqui, daí a gente vai comentar um pouquinho sobre os outros tipos de eixo e a sua utilização também. Então eu estava falando a respeito das pinças para vocês aí, galera, ó. Aqui você tem uma pega maior do que aqueles ganchinhos que tem no mini mandril aí, tá? Então ele segura mais o acessório. Aí você deve estar me perguntando, Rodrigo, dá para adaptar outra pinça e outro parafuso de aperto ali? Dá, galera, dá para comprar e adaptar, mas é interessante que você olhe o teu eixo flexível, leve ele junto para comprar esses acessórios aqui. Por quê? Porque a rosca aqui, ela não é padronizada, então eventualmente você compra um parafuso, um kit de pinças aí, vai chegar e vai tentar apertar e não vai funcionar no teu eixo, e você vai ficar na mão porque comprou algo com especificação errada. Então tem que verificar a rosca aqui, com essa rosca da pecinha ali, para ver se vai dar aperto e vai dar funcionalidade aí, substituindo o teu mandril de aperto rápido, como eles falam aí. Então agora a gente já está aí com o eixo flexível específico para micro retífica. Então notem aí o que eu falei para vocês. Você aperta o teu eixo, tá? Esse aqui é o cabo dele, o cabo que vai girar o eixo aí, você aperta ele direto na tua micro retífica, rosqueia ele na micro retífica para ele ficar completamente escondido. Por que disso? Questão de segurança e rotação da ferramenta e também o posicionamento que a ferramenta tem que estar no momento que você está utilizando. Eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo quando eu mostrar as diferenças para vocês aí. Ao contrário do outro eixo que eu mencionei anteriormente, esse eixo aqui, se você puxar ele aqui, ele sai, tá? Então ele sai facilmente aqui, você consegue puxar ele aqui com ele evidentemente reto. Então você consegue tirar ele por completo e fazer a limpeza e a lubrificação interna dele. Normalmente vem graxa aqui. Qual que é o ponto positivo da graxa? Vai durar mais a lubrificação aqui, todavia ela vai acumular um pouco mais de sujeira. E vai emperrar um pouquinho mais também no decorrer do uso. Então você pode utilizar o óleo Singer, como eu falei anteriormente, mas tira ele daqui e faz a aplicação do óleo por completo nele, a lubrificação completa dele com ele fora do teu eixo, fora da capinha, para ter uma melhor lubrificação ali, ser mais fácil de trabalhar a lubrificação. Retira aquela graxa e usa o óleo Singer, ou utiliza qualquer graxa que você queira também, um pouquinho de graxa só, para recuperar aquela lubrificação. Qual que é o período de tempo que você vai fazer isso? Se utiliza direto, de 3 em 3 meses, você faz essa limpeza e faz a lubrificação dele, evitando o superaquecimento, evitando dano no teu equipamento, enfim, essa é a frequência. Todo eixo flexível tem que girar bem solto, tá? Então se ele estiver emperrando em algum ponto, ele vai dar umas travadas quando você estiver girando, obviamente com ele reto, nunca dobrado dessa maneira aqui. Então esse aqui é o eixo que você vai utilizar na tua micro retífica. Dá para usar na furadeira? Até dá, mas você vai ter que prender o mandril da tua furadeira aqui, eventualmente até por ele trabalhar aqui, você pode ter o mandril da tua furadeira encostando diretamente nessa capa que vai da micro retífica. Então vai dar problema. Se você utilizar na furadeira e não tiver muito atento, muito cuidado,
Vai entrar em contato o mandril aqui, vai estar girando o eixo, vai entrar em contato com o mandril aqui, o mandril vai estar girando, vai danificar essa peça, vai te dar problema na hora da utilização. Então, se vai utilizar só na furadeira, opte pelo modelo específico com encaixe para furadeira, para evitar problemas. Se vai utilizar na microretífica, opte pelo modelo exclusivo da microretífica, para não te dar problema também. Então tem diferença entre o eixo da microretífica e o eixo para as furadeiras em geral, para o mandrilzinho normalzinho ali. E aqui por fim a gente tem esse eixo flexível metálico. Ele é mais resistente, mais forte, mais parrudo, inclusive aqui o mandril dele comporta acessórios maiores, em diâmetro maior, necessitando até de um aperto, como é o caso das furadeiras aí, onde a gente tem que apertar os 3 pontos de maneira uniforme para fazer a fixação do acessório. Então esse daqui ele é mais pesado do que os outros, mas ele é mais robusto, ele é mais forte. Inclusive o giro dele é mais suave, ele gira mais fácil do que gira os outros eixos que eu tenho, que eu mostrei anteriormente para vocês. Esse daqui da mesma maneira, específico para a furadeira e para a ferramenta mais forte, com maior torque e maior potência. Por quê? Porque ele não tem a rosca aqui, e principalmente pelo fato do diâmetro do encaixe do cabo dele aqui. Então é específico para máquinas mais fortes, com mandril mais forte, como é o caso das furadeiras. Então vamos lá, galera, falando do uso desses eixos aí. Independente do eixo que você vai utilizar, você nunca vai trabalhar com ele torcido. Ou seja, vamos pegar um como exemplo aqui. Nunca vai trabalhar com ele assim, tá? Por quê? Porque ele necessita que ele esteja reto, o mais reto possível para você trabalhar e fazer a utilização do seu serviço, seja ele leve ou pesado. Pô, Rodrigo, é um eixo flexível, tem que trabalhar com ele torcido. Não. Engana-se quem acha que comprar um eixo desse aqui, você vai posicionar ele de qualquer maneira e ele vai funcionar. Ele é único e exclusivamente para você ter mais precisão aqui na ponta e ter uma flexibilidade maior para pequenos serviços e pequenos pontos. Então, isso significa que precisou alterar a posição dele, tem que trabalhar com ele o mais reto possível para não danificar o eixo, fazer com que ele funcione, senão ele não vai funcionar. Vai ficar patinando, vai te dar um monte de problema, você vai achar que o problema é no eixo flexível, mas é na utilização, tá? Então, beleza, vamos pegar um exemplo. Se eu for trabalhar com ele nessa posição aqui, eu não vou nunca trabalhar com ele assim. O que eu vou fazer? Vou posicionar minha ferramenta de modo que ele fique o mais reto possível entre o ponto que está a ferramenta ligada e a ponta do meu eixo, tá? Para mim trabalhar com ele nessa posição aqui. Se eu for porventura trabalhar com ele assim, evitar curvar ele mais de 90 graus aqui, tá? Então aqui a gente já tem ele trabalhando numa posição meio inadequada, mas eventualmente ele até funciona assim. Mas se você exercer força, precisar de torque, você vai ver que ele vai começar a patinar e a vibrar demais. Então o que você vai fazer? Você vai posicionar a tua ferramenta de modo que o eixo flexível fique na vertical, ou seja, tua ferramenta vai ter que estar posicionada de modo que ele fique preso para cima, sem obviamente ficar torcido dessa maneira que ele está aqui. Então se você tem uma micro retífica, você posiciona ela no alto, utilizando aquele pendurador que tem aí, fácil para vender na internet, você encontra ele, onde você pendura a tua micro retífica e deixa ela posicionada lá em cima, para você vir trabalhando com o eixo flexível para baixo, tá? Para trabalhar com ele nessa posição aqui. Então isso significa que o cabo dele tem que estar preso lá em cima, para você conseguir trabalhar com ele nessa posição de uma maneira adequada, de uma maneira legal, sem superaquecimento, e para que você consiga trabalhar o máximo possível de tempo sem superaquecer e obviamente tem a funcionalidade dele adequada. Então se vai utilizar na politriz o buraco um pouco mais embaixo, porque você tem que prestar atenção nisso também para fazer os pequenos trabalhos de polimento aí, de detalhamento. Então tem aquele acessório que eu já mostrei para vocês, que você consegue posicionar a politriz na bancada. É uma coisa que ajuda e eventualmente você vai precisar trabalhar com ela também na posição vertical, para deixar ele nessa posição aqui. Aí você vai ter que pendurar ela em algum lugar, fazer alguma
engembração aí, obviamente, se você for trabalhar por um período de tempo médio ou grande com o teu eixo flexível num polimento. Então isso é fundamental, independente do eixo que você usa. Vantagem desse eixo aqui, galera, voltando para ele, é o poder de torque que ele tem. Então se você trabalhar com ele de uma maneira adequada, dá para fazer furo até com broca maior do que aquelas brocas que cabem na micro retífica, numa madeira ligeiramente mole e numa peça mole. Evitar utilizar isso aqui no metal ou algum material muito rígido para fazer furo, porque ele não comporta, não funciona adequadamente. Então você pode utilizar para fazer furo em acrílico, em muita coisa, com esse eixo flexível mais forte aqui. Desvantagem dele, ele é mais pesado. E para você utilizar, por exemplo, para polimento, ele se torna um pouco desengonçado pelo fato dele ser muito grande. Então, normalmente você, quando está polindo alguma coisa no carro, você entra num lugar bem detalhado, que você tem pouco espaço para trabalhar, com um acessório muito pequenininho. Então, esse aqui não é muito legal para fazer o processo de polimento automotivo no veículo. Mas se você for trabalhar com ele na bancada para polir, por exemplo, uma frente de um rádio, uma peça pequenininha do acabamento aí que você desmontou, fazer um lixamento, enfim, trabalha perfeitamente na bancada com esse acessório aqui também. Então é isso aí, galera, eu tentei passar uma visão geral da diferença dos eixos flexíveis aí para vocês. Esse daqui tem mais uma vantagem, que ele desmonta essa ponta aqui, então você consegue soltar ela para transportar, evitar ficar torcendo ele sempre, trabalhar com ele sempre o mais reto possível, para que você consiga ter um serviço adequado no momento do uso desses eixos, independente de você estar trabalhando com ele na politriz, na micro retífica ou na furadeira. Se está trabalhando com qualquer uma dessas ferramentas aí, deixar ela posicionada num lugar que ela fique fixa, para conseguir trabalhar sem ter problema. Evitar a força excessiva do eixo flexível, independente de qual for ele também, porque ele não é uma ferramenta focada em torque, focada em furo, focada em corte muito pesado. É uma ferramenta de acabamento para pequenos trabalhos, pequenos lixamentos, muito interessante para a galera que trabalha com artesanato leve aí, com peças pequenas, tá? Mais vídeos relacionados ao uso do eixo flexível tem no canal aí. Então tá aí a playlist para você, está o link na descrição. Se não é membro do canal, confere o conteúdo para membros aí, confere a área de membro e seja membro, pois tem conteúdo exclusivo em formato de videoaulas super completas para você que é membro. Deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.